Levítico, capítulo 22 e 23, é uma repetição de introduções sobre as festas judaicas. A festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, né? A festa das colheitas. Então, as narrativas que estão aí no capítulo 22 e 23, eles estão falando das festas que eles viviam, que nós já comentamos um pouco lá no Êxodo, falamos um pouco também, né, no livro do Deuteronômio sobre as festas mais importantes do povo israelita. Muito bem. E mais uma vez, né, no capítulo 24, é feita uma narrativa da lei de Talião, aquela do olho por olho, dente por dente, quando ele fala que o filho de uma mulher, que ela era israelita, mas o marido dela era um egípcio, o filho dela um dia blasfemou contra o Yahvé, falou mal, está lá no capítulo 24, e o Deus ordenou para que as pessoas que viram ele blasfemando levassem ele preso pela cabeça para fora da cidade e o apedrejasse até a morte. E essa era uma lei para todos, para o estrangeiro, para o israelita, falou mal do nome de Deus, era para ser morto a pedrada. Está lá. Levítico capítulo 25 fala do ano sabático. Então, era uma outra festa, vamos dizer assim, que eles viviam. Então, eles cultivavam a terra durante 6 anos. No 7º ano, era um ano sabático. Eles deixavam a terra descansar, né? Era um ano onde também dívidas eram perdoadas, as coisas eram mais tranquilas, eles iam comer somente daquilo que eles tinham guardado e daquilo que a terra produziria de forma natural. Então, quando vocês falam assim, a pessoa fala assim, eu estou no meu ano sabático, vocês já escutaram essa expressão, né? Às vezes a pessoa usa essa expressão, ela sabe que é o ano do descanso, mas às vezes ela não sabe onde é que nasce essa frase, né? Então está aí no livro de Levítico também, quando fala desse ano sabático, que era o 7º ano. Quando eles viviam 7 anos sabáticos, era o 50º ano, era o jubileu. Era uma grande festa. Então, eles libertavam os escravos. Eu imagino que deveria ser uma festa muito bonita, porque eles perdoavam as dívidas. Então, aquele que estava devendo já há muito tempo, chegou no ano do jubileu, o ano jubilar, todas aquelas dívidas eram perdoadas. Aqueles que tinham perdido suas propriedades, adquiriam de volta suas propriedades, tinham oportunidade de adquirir de volta suas propriedades. Era um ano de muita festa. A Igreja Católica costuma comemorar também festas do jubileu, inclusive nesse ano está se comemorando um jubileu. Os jubileus dentro da Igreja Católica acontecem de 25 em 25 anos, a não ser quando o Papa, em medida extraordinária, chama o povo católico para festejar um jubileu. Caso contrário, o jubileu que se marca na Igreja Católica é de 25 em 25 anos. Então essa era mais uma festa do povo israelita que marcava realmente, né, a história deles, né? A festa do jubileu. Muito bem. Todas as leis a respeito das terras, né, dos israelitas, os escravos, então era o que acontecia nessa situação, né? No livro de Levítico, o capítulo 25, o versículo 55, eu quero marcar isso para vocês, que Deus diz assim, que todos os israelitas eram escravos dele. Ele tirou o povo de Israel lá da escravidão do Egito. Então aquele povo agora era dele, era escravo dele. Ele era o Senhor e os israelitas eram os servos. Servidão, gente. Eu estou falando de escravidão. Servidão, vocês vão ver lá na Bíblia de vocês que está escrito assim. Levítico, capítulo 25, versículo 55. Eu faço questão de pontuar o versículo, porque sempre tem aqueles preguiçosinhos, né, que não quer ler tudo. Então tá lá, vai lá que é no finalzinho. Fica mais fácil. Gente, isso também é complicado, sabe? Porque quando a gente trata Deus de Senhor, isso também era algo complicado para mim dentro da igreja, que a gente tinha que aceitar a nossa condição de servo.
E servo é escravo. E era algo que para mim incomodava, porque eu sempre olhei para a história dos meus ancestrais e não tem nada agradável na servidão. Nada. E aí quando a gente escuta uma frase dessa, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, a gente está falando de liberdade, né? É uma frase atribuída a Jesus. Ele está falando de liberdade, de abundância, de bem-estar, que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja plena. Como pode ser do mesmo Deus? Como pode ser? É contraditório. Uma das palestras que eu fazia dentro da igreja e que me causava realmente um incômodo era essa. Era o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus. Se ele é o Senhor, eu sou o servo. E é complicado. É muito complicado isso. Muito bem. Levítico capítulo 26. Esse aí eu gostaria que vocês lessem em casa. Porque ele é assustador. Levítico capítulo 26. Porque Deus ele começa falando, ele segue a narrativa dele do capítulo 25, falando assim: eu tirei vocês lá do Egito, eu dei condições para vocês, 5 de vocês são capazes de destruir 100 desses outros povos, os seus inimigos. 100 de vocês destroem 10.000 deles. Eu fiz de vocês um povo fecundo, um povo inteligente, capaz. Mas se vocês andarem comigo, se vocês não me servirem, aí vem as ameaças, vem a vingança, gente, ele é vingativo. Vocês vão sofrer doenças horríveis, tumores, fome, e a fome vai ser tão grande, que os pais serão capazes de comer os seus próprios filhos. Vocês serão levados escravos, os outros povos vão te humilhar. Vocês terão medo, ao ponto que se alguém pisar numa folha seca, vocês vão ficar apavorados de medo. Eu vou deixar vocês pobres. Eu vou deixar vocês jogados. Se vocês não fizerem o que eu quero. Se vocês não me servirem. Poxa, eles trocaram uma escravidão por outra? Eles trocaram um jugo por outro? O que aconteceu? E se vocês seguem o capítulo 26, ele é assustador. Mas ele fala, mas você tem que entender que eu escolhi vocês são meus. Que medo. E vocês devem fazer o que eu quero. Quando a gente olha para essa narrativa, né, de ameaças, de posse, é assustador. Então vocês dão uma lida com carinho lá no capítulo 26 e vejam, tirem as suas próprias conclusões. Avaliem tudo isso.